O que fazer em caso de um incidente de segurança com dados pessoais? É claro que essas instruções estão sob o ponto de vista do operador, que é quase sempre o primeiro a ter conhecimento do problema. O operador ele não cruza os braços e joga todo o problema no colo do encarregado, do DPO. Vocês verão que ele é figura de enorme responsabilidade. O operador deve imediatamente avaliar internamente o incidente, a sua natureza, a sua categoria, a quantidade de titulares afetados, quais as consequências concretas e quais as consequências prováveis. Logo a seguir, o operador deve comunicar ao encarregado, que é o artigo 5º, inciso 8º da LGPD. Ele deve comunicar ao encarregado e também ao controlador. Vejam que detalhe interessante. Como quem tem contato, quem tem atribuição diária de estar lidando com os dados, de estar tratando os dados, é o operador, é muito natural que ele seja realmente o primeiro a ter contato com o problema. E é muito importante também que ele não tenha uma postura passiva dentro da empresa, achando que tudo relativo à LGPD é problema do encarregado. Ele já tem que ter a cultura da proteção de dados pessoais ao ponto de saber, como eu disse um pouco anteriormente, ele saber identificar quais são as consequências, né? Qual foi a natureza do incidente, quais são as prováveis consequências. Então, ele tem que ter uma cultura já da proteção de dados quando ele chega e aciona o DPO e comunica ao controlador. Então, não é apenas aquela comunicação pura e simples, no sentido de que, olha, aconteceu tal coisa, se vira aí. Isso não é assim que funciona, né? Bom, com o encarregado e o controlador sabendo do problema, seguimos com os procedimentos. O controlador deve comunicar tudo à NPD e em formulário específico. E caso exista risco ou dano relevante aos titulares, o controlador deve comunicar ao titular de dados. Isso está lá no artigo 48. O encarregado ele deve elaborar documentação com a avaliação interna do incidente, com todas as medidas tomadas, com análise de risco, tudo isso para fins de cumprimento do princípio de responsabilização e prestação de contas, artigo 6º, inciso 10º da LGPD. Bom, você deve ter ficado com uma dúvida sobre um determinado ponto. Muitas pessoas têm. Não era o encarregado que fazia a comunicação de incidente à NPD? Mas quem deve fazer essa comunicação? O artigo 48 da lei determina que é obrigação do controlador comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. Recomenda-se que os controladores efetuem a comunicação, mesmo nos casos em que houver dúvida sobre toda a relevância dos riscos e os danos envolvidos. Mas atenção, a subavaliação dos riscos, a subavaliação dos danos, todas por parte do controlador, podem ser considerado descumprimento à legislação de proteção de dados pessoais. Não menospreze. Embora a responsabilidade e a obrigação pela comunicação ao NPD seja do controlador, caso excepcionalmente sejam apresentadas informações pelo operador ou pelo encarregado, essas também serão devidamente analisadas pela NPD, tá bom? Então, obrigado pessoal e até o próximo áudio, onde nós vamos falar o que comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados.